Muito obrigado pela sua atenção com o nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo e pedimos desculpas por qualquer problema que possa ocorrer. Nosso objetivo é ajudar na divulgação do xadrez. Acreditamos que somente com a ajuda na divulgação poderemos ter mais torneios e mais jogadores importantes no Brasil. Nossa proposta não é criar uma escola de xadrez, mas simplesmente divulgar esta nobre arte. Existem no Brasil muitos mestres e grandes mestres que já fazem um trabalho muito bom na divulgação do xadrez. Nossa ideia é servirmos de auxílio nesta árdua tarefa. Também agradeceremos muito se você puder divulgar nosso canal para seus amigos, para que possamos chegar mais longe com o nosso trabalho. Nesse primeiro vídeo, falaremos da história do xadrez. Sim, decidimos começar pelo começo. Depois desse vídeo, traremos a história de todos os campeões mundiais. Estamos receptivos para sugestões e temas para nossos vídeos. Sinta-se parte desse trabalho, nos envie sugestões e comentários para que possamos cada vez mais melhorar nosso canal. Vamos ao início. Era uma vez... Pode parecer uma história encantada, e é quase isso. Não existe uma história concreta sobre as origens do jogo de xadrez. Tentamos nesse vídeo trazer um apanhado geral das histórias relacionadas com as origens do jogo, e chegamos em várias que se confundem entre si. Como podemos observar, a história do jogo é tão complexa quanto o próprio jogo em si. Em geral, as origens do jogo estão relacionadas com as histórias de La Sucessa e o rei Yadava, com o deus grego Ares, ao grego Palamedes, aos persas, aos chineses e aos árabes. Começaremos falando da possibilidade da origem do xadrez estar ligada ao deus Ares, o deus da guerra. A lenda diz que ele teria criado um tabuleiro para testar suas táticas de guerra, que eram bem limitadas, pois Ares nunca foi conhecido por ter tática nas suas batalhas. Ele é simplesmente agressivo, atacando sem precisão alguma na maioria das vezes. Cada peça do tabuleiro representava parte do seu exército, e assim foi, até que Ares teve um filho com uma mortal, e passou para ele os fundamentos do jogo. A partir de então, o jogo teria chegado aos conhecimentos dos mortais. Pelas origens tidas como divinas, não podemos contestar, muito menos validar essa versão. É uma versão que entra com mais uma nesse universo das origens do xadrez. Uma outra versão atribui ao grego Palamedes como inventor do jogo. De acordo com a lenda, Palamedes inventou o xadrez para servir de distração aos soldados e príncipes, durante a fase em que permaneceram na cidade-estado de Troia. No entanto, esta origem não cita de onde veio a inspiração de Palamedes, nem cita a evolução do suposto jogo que ele inventou. Por isso se encaixa mais no mundo das lendas. A história mais difundida, e isso não quer dizer que seja verdadeira, mas que de fato é a mais sólida, pois apresenta uma evolução imaginada para o jogo que faz algum sentido, é a história de La Sucessa e do Raja Yadava. Havia uma pequena cidade chamada Taligana, na Índia, e o único filho do poderoso Raja foi morto em uma sangrenta batalha. O Raja entrou em depressão, pois não conseguia superar a perda do filho. O problema era que o Raja não estava só morrendo aos poucos, como também estava se descuidando em relação ao seu reino. Era uma questão de tempo até que o reino caísse totalmente. Vendo a queda do reino, um brahmane chamado La Sucessa foi até Raja e lhe apresentou um tabuleiro contendo 64 quadrados, brancos e pretos, além de diversas peças que representavam fielmente as tropas do seu exército, a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores elefantes, o vizir e o próprio Raja. La Sucessa disse ao Raja que tal jogo poderia acalmar seu espírito e que sem dúvida alguma iria curar-se da depressão. De fato, tudo o que o Brahmane disse acontecera. O Raja voltou a governar seu reino, tirando a crise do seu caminho. Era inexplicável como aquilo tudo aconteceu, sendo o único tabuleiro com peças o responsável por tirar a tristeza do Raja. Como recompensa, o Brahmane foi agraciado com a oportunidade de pedir o que quisesse. Logo de primeira, ele recusou tal oferta,
pois achava que não fosse merecedor de tal proposta. Mas, mediante a insistência do Rajá, ele fez um simples pedido. O Brahmane pediu simplesmente um grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta, e assim sucessivamente até a última casa. O Rajá chegou a achar graça tamanha ingenuidade do pedido. Entretanto, o humilde pedido do Brahmane não era tão humilde assim. Após fazerem vários cálculos de quanto trigo eles teriam que dar para ele, descobriram que seria necessário toda a safra do reino por incríveis 2000 anos para atender ao pedido de La Russessa. Impressionado com a inteligência do Brahmane, o Rajá o convidou para ser o principal vizir do reino, sendo perdoado por Sessa de sua grande dívida em trigo. Na verdade, o que o Brahmane apresentou para o Rajá não foi o jogo de xadrez, foi o Chaturanga. O Chaturanga era um composto de 4 exércitos que se enfrentavam no tabuleiro, cada um composto por um rei, um elefante, um cavalo, uma carruagem ou barco, além da infantaria. Em uma de suas versões, um dado determinava qual deveria ser a peça movida. Vamos agora falar um pouco do xadrez chinês. Por que vamos falar do xadrez chinês? Alguns documentos testemunham a presença de um jogo semelhante na China 2 séculos mais tarde. Porém, não se sabe se o jogo chinês evoluiu do Chaturanga ou se ambos vieram de um ancestral comum, que é ainda desconhecido. É até possível que o Chaturanga tenha vindo do jogo chinês, embora a maioria dos especialistas não aceitem essa tese. Este é o motivo de mais uma confusão na origem do jogo. É chinês ou indiano? No xadrez chinês, é importante não confundir com as damas chinesas. No Brasil, popularmente chamadas de xadrez chinês, mas que pouco tem a ver com xadrez. Talvez o Yanqi seja o jogo mais jogado do mundo, já que é o mais popular da China, cuja população excede 1 bilhão de pessoas, além de ser jogado na Indochina e no arquipélago malaio. Curiosamente, na China, o jogo não atrai tanto a elite, que prefere o Weiqi, nome chinês do Go. Entre suas características diferenciadas temos: o seu tabuleiro é 8x9. 8x9. As peças não ocupam o centro dos quadrados, mas suas intersecções. Reparem que aqui está o quadrado e ela está nas suas intersecções. As peças são discos circulares, com caracteres que as identificam. Um rio divide os 2 campos. Todas as peças podem atravessá-lo, com exceção do elefante. Algumas peças são diferentes nos 2 exércitos, embora tenham os mesmos poderes. As peças são general, ministro, elefante, cavalo, carruagem, canhão ou catapulta e soldado. O general, que é a peça principal, tem seu movimento restrito ao palácio, formado por 2 linhas em X, ocupando as casas centrais do seu lado do tabuleiro. O xadrez coreano Jiangji é muito parecido com o chinês, a não ser pela forma mais larga do tabuleiro e pela ausência do rio. Da Índia, o Chaturanga percorreu um longo caminho até chegar à Europa. Existem documentos que mostram essa linha como correta. A questão é saber se o Chaturanga tem como ancestral o jogo chinês ou se é o jogo chinês ancestral do Chaturanga, ou mesmo se os dois têm um outro jogo desconhecido como ancestral. Mas o fato é que todas as demais histórias têm a Índia como ponto inicial. Da Índia, ele chegou inicialmente na Pérsia, que é o atual Irã, onde ganhou o nome de Chatrang e sofreu algumas modificações. O nome Chatrang não é mais usado. Ele atesta, no entanto, que o jogo veio do Chaturanga hindu e deu origem ao Shatranj árabe. No jogo persa, segundo uma referência do século passado,
alguns pontos eram diferentes do xadrez europeu moderno. Entre eles, só uma dama por vez podia estar no tabuleiro. Os peões só podem avançar uma casa. Um rei que não tivesse levado um cheque podia fazer um movimento como cavalo. Um rei que ficasse sozinho era declarado vencido. Tempos mais tarde, quando os árabes conquistaram a Pérsia, alguns séculos mais tarde, não anos, séculos mais tarde, levaram o jogo. Foi entre os árabes que o então chamado Shatranj conheceu o seu verdadeiro desenvolvimento. Pode ser visto como a primeira versão internacional do xadrez, desde o ano 800 até 1500, quando ainda emergiu o xadrez europeu moderno. Inúmeras obras foram escritas a seu respeito. As peças eram o rei, que era o Shah, o ministro com movimento diagonal, botando aqui o rei, o ministro tinha um movimento diagonal de uma casa, o fio, que é vindo de pio, que é o elefante na Índia, mas tendo perdido o seu significado, com movimento de duas casas diagonais, podendo pular uma peça. O cavaleiro Rook, o sentido da carruagem também foi perdido. E os peões. Não há roque, e a vitória pode ser por checkmate, ou deixar o outro sem jogada, ou deixar o rei sozinho. O xadrez chegou na Europa medieval possivelmente por intermédio do mundo islâmico via Espanha e Itália, embora não exista uma certeza absoluta quanto a isso. Espalhou-se por diversas regiões, tomando caminhos diferentes de desenvolvimento e dando origem a inúmeras variantes regionais. Foi só por volta do século XVIII que o xadrez chegou à sua forma definitiva da maneira como é jogado hoje. Veremos nos próximos vídeos, desde do primeiro campeão mundial até o atual, toda essa história, essa evolução do xadrez moderno. E assim terminamos o nosso vídeo sobre a história do xadrez. Procuramos mostrar as linhas mais divulgadas de origem do jogo. Se você conhecer mais alguma, entre em contato conosco. Como podemos observar, não existe uma história concreta que possa ser atestada como realmente verdadeira. Mesmo a corrente, que tem como origem na Índia, também tem a desconfiança de que o jogo poderia ter iniciado na China. No entanto, cabe relembrar que a grande maioria dos estudiosos cita como a origem indiana como a mais correta. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Contamos com a sua ajuda na divulgação do canal. Nosso próximo vídeo, iniciaremos a história dos campeões mundiais. Como gostamos das coisas desde o início, falaremos de Wilhelm Steins, o primeiro campeão mundial de xadrez. Muito obrigado e até a próxima.